com muito carinho. Vamos acalmando, primeiramente, o nosso pensamento, o nosso coração. Vamos sentindo a companhia dos nossos mentores e anjos guardiões do nosso lado, nos abraçando, nos acolhendo. Vamos sentindo a presença da espiritualidade amiga que já está aqui, olhando por nós, cuidando de cada pensamento, de cada problema que cada um de nós, porventura, tem. Vamos pedindo a Deus, nosso Pai, para que Ele permita que saiamos daqui melhores do que aqui chegamos. Que aqueles irmãos queridos que trazemos conosco de vidas passadas, aqueles irmãozinhos invisíveis que nós não vemos, que eles possam também receber o auxílio da espiritualidade amiga. Que a palestra de hoje possa entrar no nosso pensamento com sabedoria, com amor, com respeito, que saibamos ser amorosos, que saibamos ser irmãos e entender que este planeta está nos fornecendo a oportunidade desta encarnação de resgatar dívidas pretéritas, de resgatar e expurgar as nossas mazelas, que são as mágoas, os nossos ódios, os nossos ressentimentos. Que consigamos, nessa existência, nos tornar um pouquinho melhor. Que quando levantarmos, tenhamos a consciência de entender que é mais um dia de vida. E quando terminamos o dia, ao anoitecer, agradeçamos a Deus por mais um dia de vida. Se vocês soubessem como cada minuto dessa existência é importante. Se vocês entendessem quão maravilhoso é o Pai Criador por permitir que estejamos aqui neste momento para esse período da transição planetária. Por isso, abracemos a vida com tudo de melhor que ela pode nos oferecer. Porque a vida é bela. Por mais doloroso que seja o seu caminho. Ame todos que compartilham contigo a essa existência, para que não tenhais que voltar na próxima para resgatar compromissos que você não conseguiu nesta encarnação. Ame teus pais.
teus filhos, teu esposo, tua família. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que assim seja. Bom, gente, como sempre, né? Uma mensagem muito bonita que a Sandra nos presenteia semanalmente. Além das orações que ela mesma faz, né? Ela ainda, digamos assim, dá passagem para que o mentor possa também se comunicar através dela, nos trazendo um consolo, né? Um conselho, por que não, né? Para que possamos sair daqui com algumas ideias. E essa é a função, né, dos trabalhos que a gente faz de segunda-feira, oferecer condição para que todos vocês possam sair um pouquinho melhor do que quando chegaram, com uma ideia, né, um questionamento, e às vezes até mesmo uma resposta de alguma coisa que vocês trazem no íntimo aí, e mesmo sem falar para ninguém aqui, vocês encontram, né, a resposta que tanto precisavam. Então, com muita alegria, né, que vamos ter reflexões importantes essa noite, do nosso trabalhador, nosso amigo, nosso irmão de tarefa, né? Ele vai falar sobre a palestra intitulada Você tem medo de perder? Né? Então, por favor, assuma o comando da nave, Alexandre Soares. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que bom, que bom. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês reunidos, para que nós possamos juntos, mais uma vez, refletir sobre os ensinamentos de Cristo, que nós consigamos aqui hoje fazer com que os nossos pensamentos, fazer com que os nossos sentimentos, fazer com que o nosso senso crítico, com o nosso olhar para nós mesmos, seja aguçado com o ensinamento de Cristo que vai ser transmitido aqui. Que nós consigamos olhar a nossa vida com bastante amor, com leveza, e mais do que tudo, assumirmos o compromisso nessa reencarnação de nos melhorarmos, né? Esse é o nosso grande objetivo. A gente trabalha na quinta-feira exatamente isso, o nosso olhar para o nosso íntimo, para que possamos aí desbravar quem somos, entender quais são as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos dissabores, e através disso fazer a nossa vida melhor e também fazer a vida daqueles que estão ao nosso redor um pouco melhor também, porque quando a gente muda os nossos comportamentos, os que estão ao redor também conseguem receber isso. Tenho uma irmã, na minha casa sou eu e mais a minha irmã, né? Ela demorou muito tempo para ter filho na minha casa, e aí a gente ficou todo mundo naquela ansiedade para quando eu fosse ter o meu sobrinho, minha mãe para quando fosse ser a avó coruja, e quando ela engravidou e teve o pequeno, nós, naquele senso de acolhimento, de cuidado, de querermos dar conselhos, olha, você faz assim, você faz isso, a gente foi instruindo ela e falando assim, agora a gente tem que começar a pensar que aqui tem piscina, então, né, quando ele começar a andar, se ele correr na piscina, a gente vai ter que dar um jeito de fazer um cercadinho, porque nós temos medo, se caso ele caia na piscina, imagino que não pode acontecer. Nós temos que cuidar também, porque a mesinha da sala, ela toda espelhada e as pontas dela são pontiagudas. Então, se ele sair correndo, já pensou se ele não bate? É um perigo. Então, a gente tem medo dele se machucar. As tomadas são baixas, então a gente precisa colocar talvez algo para tampar essas tomadas, né? É um medo. Já pensou se coloca o dedo na tomada e toma um choque? Nós temos o medo como um sentimento na nossa vida, muitas vezes, de proteção. Um sentimento de preservar a nossa natureza, o que é necessário na nossa jornada evolutiva, porque esse medo faz com que nós consigamos proteger os que estão ao nosso redor e também proteger a nós mesmos. Então, quando nós damos todas essas atenções, esses conselhos, essas investidas, é justamente uma forma de nós fazermos com que esse medo que nós sentimos de algo que possa acontecer, uma tragédia, uma situação, por precaução, ele é um medo que dá a nós esse sentimento de segurança, de nos preservarmos, de cuidarmos aí daqueles que estão ao nosso redor. E mais ainda, cuidarmos de nós mesmos. Nós sabemos, se nós nos pendurarmos, por exemplo, nesse corrimão e ficarmos nos balançando, se não tivermos medo, essa temeridade, que é a falta do medo,
pode fazer com que eu cometa uma tragédia aqui nesse salão, por exemplo, chegar a cair, quebrar um braço, uma perna. Este medo, ele é algo necessário na nossa vida, porque ele faz com que nós tenhamos todos os cuidados, tenhamos todas as precauções, aguçemos o nosso senso crítico para com as coisas. Se eu não tenho um medo de preservar a minha matéria, eu simplesmente vou a um bar, tomo todas, saio com um carro embriagado e posso cometer aí uma fatalidade, não só com a minha vida, mas para aqueles que estão ao meu redor. Então, se eu perco medo de viver os prazeres mundanos, de viver as coisas sem ter essas precauções, isso faz com que eu me encarcere em situações que vão fazer com que eu me prejudique na minha evolução moral, na minha evolução pessoal. Então, esse é um dos tipos de medo, né, que nós podemos elencar. O medo aonde nós trabalhamos a nossa proteção. Mas, o que nós vamos falar praticamente nessa palestra é o outro tipo de medo. É aquele medo que nos encarcera. É aquele medo que nós temos em relação a viver. O medo que nós temos em relação a progredir, a nos arriscarmos em situações em relação aos nossos relacionamentos, em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa vida pessoal, em relação à nossa jornada evolutiva. São medos que fazem com que nós não consigamos exercer, por exemplo, para com os outros o bem. Porque eu tenho medo de exercer o bem, porque eu acho que ao invés de ajudar, eu vou estar atrapalhando, e aí eu começo a ter medo, porque eu olho o outro. Então, com muita alegria, né, que vamos ter reflexões importantes essa noite, do nosso trabalhador, nosso amigo, nosso irmão de tarefa, né? Ele vai falar sobre a palestra intitulada Você tem medo de perder? Né? Então, por favor, assuma o comando da nave, Alexandre Soares. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que bom, que bom. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês reunidos, para que nós possamos juntos, mais uma vez, refletir sobre os ensinamentos de Cristo, que nós consigamos aqui hoje fazer com que os nossos pensamentos, fazer com que os nossos sentimentos, fazer com que o nosso senso crítico, com o nosso olhar para nós mesmos, seja aguçado com o ensinamento de Cristo que vai ser transmitido aqui. Que nós consigamos olhar a nossa vida com bastante amor, com leveza, e mais do que tudo, assumirmos o compromisso nessa reencarnação de nos melhorarmos. Né? Esse é o nosso grande objetivo. A gente trabalha na quinta-feira exatamente isso. O nosso olhar para o nosso íntimo, para que possamos aí desbravar quem somos, entender quais são as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos dissabores, e através disso fazer a nossa vida melhor e também fazer a vida daqueles que estão ao nosso redor um pouco melhor também, porque quando a gente muda os nossos comportamentos, os que estão ao redor também conseguem receber isso. Tenho uma irmã, na minha casa sou eu e mais a minha irmã. Né? Ela demorou muito tempo para ter filho na minha casa. E aí a gente ficou todo mundo naquela ansiedade para quando eu fosse ter o meu sobrinho, minha mãe para quando fosse ser avó coruja. E quando ela engravidou e teve o pequeno, nós, naquele senso de acolhimento, de cuidado, de querermos dar conselhos, olha, você faz assim, você faz isso, a gente foi instruindo ela e falando assim, agora a gente tem que começar a pensar que aqui tem piscina, então, né, quando ele começar a andar, se ele correr na piscina, a gente vai ter que dar um jeito de fazer um cercadinho, porque nós temos medo. Se caso ele caia na piscina, imagino que não pode acontecer. Nós temos que cuidar também, porque a mesinha da sala, ela toda espelhada e as pontas dela são pontiagudas. Então, se ele sair correndo, já pensou se ele não bate? É um perigo. Então, a gente tem medo dele se machucar. As tomadas são baixas, então a gente precisa colocar talvez algo para tampar essas tomadas, né? É um medo. Já pensou se coloca o dedo na tomada e toma um choque? Nós temos o medo como um sentimento na nossa vida, muitas vezes, de proteção. Um sentimento de preservar a nossa natureza. O que é necessário na nossa jornada evolutiva, porque esse medo faz com que nós consigamos proteger os que estão ao nosso redor e também proteger a nós mesmos.
Então, quando nós damos todas essas atenções, esses conselhos, essas investidas, é justamente uma forma de nós fazermos com que esse medo que nós sentimos de algo que possa acontecer, uma tragédia, uma situação, por precaução, ele é um medo que dá a nós esse sentimento de segurança, de nos preservarmos, de cuidarmos aí daqueles que estão ao nosso redor. E mais ainda, cuidarmos de nós mesmos. Nós sabemos, se nós nos pendurarmos, por exemplo, nesse corrimão e ficarmos nos balançando, se não tivermos medo, essa temeridade, que é a falta do medo, pode fazer com que eu cometa uma tragédia aqui nesse salão, por exemplo, chegar a cair, quebrar um braço, uma perna. Este medo, ele é algo necessário na nossa vida, porque ele faz com que nós tenhamos todos os cuidados, tenhamos todas as precauções, aguçemos o nosso senso crítico para com as coisas. Se eu não tenho um medo de preservar a minha matéria, eu simplesmente vou a um bar, tomo todas, saio com um carro embriagado e posso cometer aí uma fatalidade, não só com a minha vida, mas para aqueles que estão ao meu redor. Então, se eu perco medo de viver os prazeres mundanos, de viver as coisas sem ter essas precauções, isso faz com que eu me encarcere em situações que vão fazer com que eu me prejudique na minha evolução moral, na minha evolução pessoal. Então, esse é um dos tipos de medo, né, que nós podemos elencar. O medo aonde nós trabalhamos a nossa proteção. Mas, o que nós vamos falar praticamente nessa palestra é o outro tipo de medo. É aquele medo que nos encarcera. É aquele medo que nós temos em relação a viver. O medo que nós temos em relação a progredir, a nos arriscarmos em situações em relação aos nossos relacionamentos, em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa vida pessoal, em relação à nossa jornada evolutiva. São medos que fazem com que nós não consigamos exercer, por exemplo, para com os outros o bem. Porque eu tenho medo de exercer o bem, porque eu acho que ao invés de ajudar, eu vou estar atrapalhando, e aí eu começo a ter medo, porque eu olho o outro e falo, ele faz tão melhor, então eu não vou fazer. E aí eu começo a criar neuras dentro de mim, começo a criar mecanismos que este medo faz com que eu não consiga, por exemplo, exercer a caridade. Coloco limitações no meu processo, e isso acaba me encarcerando. Muitos de nós hoje estamos presos a todos os instantes com esses sentimentos que fazem com que a gente não consiga progredir na nossa reforma íntima. E aí entra o medo de perder dinheiro, o medo de perder os nossos filhos, o medo de perder a vida, o medo de não ir bem numa casa espírita, achar que eu vou virar uma chacota, achar que eu vou virar uma pessoa que todo mundo vai ficar falando que eu sou louca, desesperada. São estes medos que não fazem com que nós consigamos exercer a servidão, exercer a caridade, exercer o bem, tanto para conosco como para com os outros. Ou seja, nós, na nossa encarnação, vamos adquirindo as nossas provas, as nossas expiações para o nosso progresso. E esse medo, muitas vezes, deixa com que nós não consigamos trabalhar as nossas provas diárias, trabalhar os nossos desafios diários, trabalhar as nossas motivações diárias. E aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, de número 264, que Kardec pergunta exatamente assim para os espíritos. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? E os espíritos respondem exatamente assim. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Vamos fazer um parêntese aqui sobre essa colocação. Então, de uma forma bem simplista, como que funciona o nosso processo reencarnatório? Nós chegamos lá no céu, encontramos um benfeitor amigo que vai conhecer toda a nossa jornada evolutiva, conhece todo o nosso passado, conhece quem somos e quem não somos. E se nós tivermos essa lucidez enquanto espíritos no plano espiritual, vamos conversar com ele e vamos falar assim, bom, eu quero vir numa mansão de no mínimo uns 2 milhões de reais, eu quero vir aonde meu carro pelo menos seja automático, porque eu não aguento mais andar de ônibus, que na última encarnação andei muito de ônibus. Eu quero nessa encarnação vir com uma família bem estruturada financeiramente, porque chega de perrengue. Eu quero vir nessa encarnação, por favor, com o nariz bem retinho, com o maxilar bem quadradinho. Eu quero que eu tenha tendência a emagrecer, a não engordar.
Tá? Então, essas são as minhas exigências aí para mim vir na reencarnação e poder evoluir, poder crescer e poder progredir. Aí o mentor olha para nós e fala assim, vamos lá, vamos para o que é realmente importante numa encarnação. E aí coloca a gente numa situação de pobreza, coloca a gente numa região do Brasil onde existe uma crise bastante acentuada financeira, moral, social. Me coloca numa família onde não tem estruturas tanto de estudo, financeiro. Por quê? Porque talvez seja necessário ali naquele processo você aprender com aquelas situações. Ou até mesmo ele coloca a gente numa família muito bem financeiramente, coloca numa família muito bem estruturada materialmente, porque sabe-se que a nossa maior prova é quando nós temos muito dinheiro e não pouco dinheiro. Com pouco dinheiro a gente tem que ser resignado, né? Pedir a Deus, ter fé, oração, colocar o joelho no chão. Agora, quando a gente tem muito dinheiro, o que a gente quer fazer? A gente quer ostentar, quer mostrar, quer se aparecer. Eu compro uma roupa, não pela roupa, eu compro pelo tamanho da marca. Se a marca for pequenininha, aí não estou nessa fase da evolução, que a marca está escondida. Eu quero uma marca grande, aquela Adidas gigantesca, aquela Nike gigantesca, porque eu quero ostentar primeiro o que chega, e não o que vem depois com a moralidade, com a ética, com os comportamentos. E aí que está a nossa grande provação, porque daí vem o nosso orgulho, vem a nossa presunção, vem aí todos esses fatores aí negativos do egoísmo, onde nós somos soberbos com o outro. Então, nós sabemos que a riqueza é uma das maiores provas ao qual nós estamos, né, construindo a nossa jornada evolutiva. Então, quando nós vamos no nosso processo reencarnatório, nós temos 2 pontos aonde talvez nós consigamos trabalhar. Os que estão bem espiritualmente e têm uma certa lucidez, conseguem talvez dialogar alguns gêneros de prova do processo evolutivo para poder vir com uma consciência das provas que vão enfrentar aqui na Terra. E outros, que isso não é possível, porque a condição mental de lucidez, moral, ética, não faz com que consiga escolher, e aí acaba tendo uma programação toda planejada pela espiritualidade. Então, nós temos aí 2 pontos, talvez de forma bem simplista, para entendermos muitas vezes quando nós vamos vir até a Terra. Nessas questões 264, praticamente 10 anteriores a 264 e umas 5 para frente, fala exatamente sobre como nós vamos nos reencarnar e quais provas, como que vai ser as escolhas. Então, isso faz com que nós tenhamos aí uma direção para entendermos que as provas que nós vamos passar, existem espíritos que estão moralmente mais evoluídos que nós e que entendem, enxergando a nossa existência, o que vai ser melhor para a nossa jornada evolutiva e o que vai ser ruim para a nossa jornada evolutiva, e acaba construindo aí um processo reencarnatório para nós conseguirmos evoluir da melhor forma possível. Entendemos que também, muitos de nós, conseguimos escolher algumas provas de gêneros que vamos enfrentar nessa existência. Mas não se reduz somente ao se eu vou vir com uma conta bancária negativa ou positiva. Ela vem numa condição muito mais sublime, numa condição onde eu consiga colocar à prova os sentimentos da caridade, onde eu consiga colocar à prova os sentimentos do orgulho, da simplicidade. Esses sentimentos que são os que nós temos que verdadeiramente trabalhar aqui na nossa existência, mas que quando somos defrontados no processo evolutivo para pegar esses problemas e falar assim, e agora? Ou resolve, ou foge. Eu fujo, porque eu tenho medo de enfrentá-los. Esse medo que encarcera tem feito com que muitos espíritas desencarnem na sua existência porque trabalharam apenas o exterior, trabalharam apenas a matéria e esqueceram de lubrificar, de polir, de trabalhar o seu íntimo. Ficaram presos apenas ao culto exterior, do perfeccionismo momentâneo, da santificação momentânea, desse cuidado que se fez apenas de forma externa. E aí colocou assim, porque lá na casa espírita, estava até conversando com uma amiga hoje, eu chego na casa espírita e eu, boa noite, irmão, a bênção do Senhor, Deus abençoe. Sim, tranquilo, fica à vontade, entra aqui. Entra na vez, da fila, está tudo em paz. E aí, quando vai para a fila do banco, já coloca a mão na cintura, quando vê que alguém vai cortar, e já começa a marcar território, né?
A gente traz no nosso lado animalesco aí, das nossas existências anteriores, o nosso instinto de marcar território. A gente não mija porque a gente é consciente, mas se a gente tivesse um reflexo lá animal, a gente faria igual o cachorro, já começaria a marcar território para mostrar que nós somos o animal aqui encarnado que está querendo dominar o local. Mas nós já temos a razão em não fazermos isso. Mas nós fazemos isso dentro de casa. Gritamos com os nossos filhos, gritamos com os nossos maridos, com as nossas esposas, com a mãe, com o pai. Atitudes que não são atitudes de alguém dentro de um centro espírita, de alguém que está seguindo Cristo no seu processo evolutivo. Então faz o quê? Aqui é maravilhoso. Aqui é tudo de bom. Chega em casa, não é nada disso. Eu tinha um colega de um centro espírita, de um outro lugar, que eu era muito amigo dele e do filho dele. E o filho dele chegava me falando exatamente assim: meu pai, no centro espírita, ele conversa com todo mundo sorrindo, abraçando, beijando. É um amor. Chega em casa, eu peço 1 minuto da atenção dele, ele não é capaz de conversar comigo, tirar uma dúvida. E às vezes eu vou perguntar alguma coisa para ele do espiritismo, porque eu sei que ele gosta muito do espiritismo. Então eu falo assim, eu vou perguntar uma coisa que ele gosta muito, ele vai sentir prazer e satisfação de responder. Mas nem isso ele faz comigo dentro de casa. Por quê? Porque está cultuando apenas o exterior. Então eu chego aqui, eu demonstro para vocês, o Alexandre está dando palestra, o Alexandre isso aqui. Ótimo. Aí quando eu saio lá fora, a primeira esquina que eu viro e alguém me corta, eu já buzino, já o pisca, o alerta, ligo luz alta. Isso é o culto do exterior que nós estamos fazendo o tempo inteiro, estamos esquecendo de trabalhar as nossas provas diárias que pedimos quando nós vamos encarnar. Eu pedi para vir no ônibus, eu entro dentro do ônibus, entro carrancudo, não dou cumprimento a ninguém, vejo que alguém está passando mal, não dou lugar. Quando o motorista faz algo de errado, porque pode acontecer no trânsito, eu já me revolto, falo assim, eita, está dirigindo com o capeta. E já começa a esbravejar, porque eu já escutei isso uma vez dentro do ônibus. E aí eu coloco tudo para fora, todos os meus lados, os meus monstros, os meus, como se diz, meus demônios íntimos para fora. E aí esqueço que talvez uma das minhas provas, enquanto estiver no estado de pobreza, no estado onde eu não tenha condições X, Y, Z, de me colocar como uma pessoa resignada, uma pessoa resiliente, uma pessoa pacienciosa, uma pessoa com calmaria, com mansidão, apaziguadora. Ah, mas quem já é pobre já não tem nada nem para dar nem para tirar. Então, qualquer coisa que eu tiver que dar já é um custo para mim. Então, se eu tiver que dar um sorriso, já me desgasta, que eu já consigo na empresa ficar cansado antes de chegar. É uma prova também você na sua condição financeira. E, às vezes, a gente fala pobreza, pode se entender somente por dinheiro. Mas pode ser também a pobreza de um sorriso, a pobreza de um boa tarde, de um bom dia. E quem acompanha as minhas palestras, eu sempre cito muito isso. Bom dia, boa tarde, é tão essencial, mas parece que a gente vive num mundo onde que isso é tão difícil de ser pronunciado. Parece que estamos falando em outra língua. E eu sempre faço questão de falar em toda palestra para a gente cultivar um hábito que é simples na encarnação. Então, assim, quando nós vamos enxergando que essas provas ao qual nós estamos sendo submetidos são justamente para que nós possamos superá-las, é para que nós comecemos a expandir a nossa mente, abrir a nossa consciência, e quando a gente abre a nossa consciência, quer dizer que nós precisamos começar a enxergar quem somos. E enxergando quem somos, nos acolhermos, nos envolvermos sobre quem somos, respeitarmos, por mais que hoje eu não sei dar bom dia, boa tarde, eu sei que é uma necessidade de interação social. É uma necessidade, é algo providencial, é caritativo um boa tarde com um sorriso. Porque às vezes, quando você exerce isso com alguém que está numa dificuldade, você consegue mudar o dia da pessoa. E a gente fica contido naquelas caridades que é uma cesta básica, que é apagar a luz de alguém, que é apagar isso. E às vezes essas caridades que são tão nobres e necessárias dia a dia, nós vamos esquecendo pelo medo de viver. Pelo medo de exercer o nosso papel enquanto espíritos encarnados. E aí, continuando aqui, os espíritos falam o seguinte: uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Olha como eles colocam, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicações a que podem dar lugar,
pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Quando a gente fala, às vezes, parece que só está ficando contido, às vezes, na pobreza, naquilo, mas na riqueza é onde está muito mais os nossos grandes desafios, porque a quem muito foi dado, e muito foi dado é de condições de fala, condições de ensinar, condições de influenciar, condições de liderar, condições de acolher, condições de ouvir. Quando nós olhamos que às vezes somos ricos desses talentos, temos eles em nós já muito bem caracterizados, característicos, bem definidos, bem desenvolvidos. Estamos falando que às vezes nós viemos com essa riqueza aí de bons comportamentos, bons sentimentos, e esquecemos de dar vazão a elas por egoísmo, por soberba, por achar que se eu ensinar alguma coisa a mais para você que está no meu trabalho junto comigo, você vai ficar muito melhor do que eu, vai passar eu na frente e logo eu vou ser mandado embora e você não. E se for para mandar alguém embora e você for mais burro que eu, logo você vai ser mandado antes que eu. Então eu coloco ao outro uma condição aí, me abstenho na minha existência de exercer aquilo que foi me dado diante das minhas provas, diante dos talentos que Deus nos concedeu na nossa existência, por causa da nossa prepotência, por causa das nossas aplicações incorretas, como diz aqui os Espíritos. A quem foi dado qualquer um destes, que talvez para muitos, e quando a gente fala muitos, é porque quando nós conversamos na faculdade, eu faço psicologia, quando nós conversamos na faculdade sobre sentimentos, sobre alguns casos que acontecem, nós fazemos estudos de caso, coloca-se que às vezes as pessoas não conseguem reconhecer que ela tem uma fala providencial, que às vezes ela não consegue reconhecer o quanto ela é acolhedora, que às vezes a pessoa não consegue reconhecer o quanto ela tem tantas coisas boas como todas essas que eu acabei de citar aqui agora. E aí nós temos que, através do processo terapêutico, mostrar e fazer com que ela consiga enxergar. Então é um processo mútuo de acolhimento, de envolvimento, para fazer com que ela enxergue essas coisas. Então, olhem para vocês agora e tentem enxergar quem são vocês e quais são os talentos de vocês na existência de vocês. O que vocês são tão bons que, entendendo que são tão bons, estão guardando para si mesmo. Não estão conseguindo fazer com que isso se desenvolva para o próximo, para aquele que estão ao nosso redor, para o nosso trabalho, para a nossa família, para os nossos amigos. Eu tenho muita paciência de ouvir. Por que não se dar-se ao outro? E aí vem muitas vezes, perguntam assim, é muito comum nos grupos de iniciante perguntarem, qual é a minha missão? Essa é uma pergunta assim, chavão. Se não pergunta isso pra gente, sempre pergunta assim, você está vendo alguma coisa do meu lado? São as duas perguntas que quem está iniciando geralmente pergunta. Se fala assim, você é espírita, o que você está vendo do meu lado? E depois a segunda parte é, qual é a missão? Qual que é a minha missão? Você sabe ver? Sabe perguntar para o espírita comigo qual é a missão? Fala assim, não estou vendo nada, não estou ouvindo nada. Se você não sabe, eu muito menos. Porque se você, na sua existência já 20, 30, 40, 50 anos, não sabe para que veio, como que eu vou saber? E se eu saber te falar, você não vai acreditar. Porque nem você acreditou em 50 anos que você tem para me falar. Então, quando falamos sobre qual é a minha missão, qual que é o meu grande traço aí na minha vida, o que nós podemos falar de antemão sempre para alguém vai ser o quê? Servir. Quer saber qual é a sua missão aqui na Terra? É servir. E aí, nisso está contido tudo isso que nós já falamos. Então, quando nós estamos numa existência e queremos saber qual é a nossa missão, qual é a prova, que quando eu estava conversando lá com o mentor, veio e eu quero saber como foi. Servir. Servir a quê? Servir a Deus ou aos homens? O que é servir a Deus e aos homens? Quando eu vou servir aos homens, eu vou fazer assim, ó. Olha só, gente. Tá vendo aqui, ó? Hoje eu consegui 2 cestas básicas, porque graças a Deus eu nasci muito iluminado. Então, assim, Deus me dá todos os talentos, as benesses, para que eu possa iluminar as pessoas ao redor. Esse é um dos sentimentos quando eu faço para aparecer. O segundo é aquele que, tudo bem, gente? Vamos lá. Ó, conseguimos essas doações, agradecemos a todos vocês. Muito obrigado. Qual a diferença de um para o outro? O meu sentimento. A diferença de um para o outro é
como que foi o meu sentimento, como que foi a minha visualização. A primeira eu fiz para mostrar que eu, Alexandre, sou um cordeirinho de Jesus. Sou o escolhido. A primeira é para isso, para me mostrar para as pessoas que, nossa, olha lá o Alexandre, é isso, é isso. O segundo eu fiz porque quanto mais eu conseguir fazer com que as pessoas se sensibilizem com a caridade, com o amor, com o auxílio ao próximo, mais ovelhas vamos arrebanhar para a jornada evolutiva, para auxílio de todos. O primeiro você faz para os homens, o segundo você faz para Deus. Mas, Alexandre, quem está fazendo isso para um para o outro é a mesma coisa, porque está querendo se aparecer. Não. O que manda é a sua intenção. O que manda é o seu coração. O seu coração é o que direciona como isso... E aí a gente vê uma das provas aí de quem talvez tem muito e não está usando da forma correta. Está fazendo para com os homens e não para com Deus. Mesma ferramenta, mesmo modo. A sua intenção é que muda o direcionamento ao qual você está fazendo aquilo. Às vezes ajudar alguém é muito melhor quando eu faço ajudando e alguém vê, e aí depois fala assim, Deus abençoe você nessa jornada. Aí você fica assim, ó, amém. Por quê? Porque a gente gosta dos elogios, a gente gosta de ser paparicado. É o nosso ego ainda imaturo, infantil, querendo que o mundo ostente nós, eleve a nós. Aí a gente fica só aqui com as coisas do mundo. Ninguém vai ter nem bônus hora no nosso lar, quando é assim. Tá tudo cortado. E aí, continuando aqui o texto, muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Todos nós temos diversos vícios aqui, né? Alguns da Coca-Cola, alguns da pizza, alguns das massas, aí alguns pode ser de bebida alcoólica, outros de consumo, outras de bolsa, outras de sapato, de camisa, de carro. Aí pode a gente estender aí todas as nossas listas aí dos nossos vícios, né? Vício de prestígio. Tem gente que tem vício em estudar mais para se mostrar mais para os outros e não para ser um instrumento de servir a uma sociedade. Vejo muitas pessoas em ambiente acadêmico que estudam. Tem isso. Se você conversa com a pessoa, você quer jogar uma bomba. Você fala assim, Senhor, nem nessa encarnação eu vou conseguir suportar essa pessoa. Estou lascado. Veio a prova, não suportei. Porque a pessoa esbanja a arrogância, a prepotência, um senso de superioridade, como se a fala dela fosse a fala maior. E aí a gente está falando aqui pensando em alguém lá, mas talvez pode ser nós. Quando descobrimos algo no Espiritismo. Talvez pode ser nós aqui, quando a gente aprende algo diferente, e aí a gente quer fazer com que o outro faça igual nós fazemos, porque nós achamos que aquilo é melhor. Quantos pais fazem com os filhos aquilo que eles têm veemente como algo que é extremamente correto, melhor, lúcido, e não está vendo que aquilo às vezes está encarcerando o filho, não está fazendo com que ele consiga se desenvolver com aquela própria personalidade que ele possui, com aquelas próprias aspirações, e aí eu quero moldar alguém aos gostos do que eu acho, do que eu acredito. E aí entra nesse processo de encarceramento. Então, quando a gente enxerga esses vícios aí, são esses vícios que nós vamos tendo diariamente com a nossa existência, com as nossas atitudes. Muitos no meio espírita acreditam que o medo ele vem aí de existências passadas, como se fosse algo onde, na existência passada eu fui muito rico, e aí agora nessa vida eu tenho medo de perder porque eu já tive muito, ou talvez eu perdi muito, ou tive muito poder, ou tive muita soberba, e aí acreditam aqui no meio espírita, isso quem diz é a Irmãs, tá? Não sou eu. Irmãs Dufour, ela traz no livro Emoções que Curam, diversas visualizações a respeito disso, onde nos colocam nesses posicionamentos de reflexão. Muitos espíritas estudam e acham que estão com medo de perder dinheiro, medo de perder filho, medo dessas situações todas, porque na vida da existência anterior passou um grande trauma ou algo nesse sentido. E esquecem que muitas vezes o que está contido aí dentro desse medo pode ser revolta ou inveja. Inveja? O que inveja tem a ver com medo?
O hábito de nos compararmos com o outro, o hábito de nós olharmos a outra pessoa que está ao nosso lado, por exemplo, vamos pegar no nosso trabalho, aquela pessoa se desenvolve muito bem, ela digita muito rápido, eu demoro 2 dias para digitar uma coisa que ela digita em 1. O hábito de eu me comparar faz com que eu não consiga me desenvolver por medo de não ser igual àquela pessoa, por medo de não ser como aquela pessoa é. Aí está contido um hábito de inveja que muitas vezes a gente nem consegue identificar que isso é inveja, mas isso é inveja sim. Eu olho o outro, vejo os talentos que ele possui, vejo os desenvolvimentos que ele tem, e aí eu não consigo ser como ele é, dentro de mim brota este sentimento de inveja, mascarado aí de desapego, mascarado de tranquilidade, de leveza, e faz com que eu não consiga enxergar que o sentimento que eu estou tendo naquele instante com aquela outra pessoa é um sentimento que está me encarcerando, e me encarcera no medo, porque me limita de enxergar a mim. Mas vamos lá, para aquela pessoa chegar a esse estágio ao qual ela está, ela teve que se desenvolver, trabalhar, ela não foi do dia para a noite. Então, por exemplo, muito tempo eu tive muito medo de dar palestra, porque eu sempre gostei muito de Divaldo Franco. Assistia todas as palestras dele que tinha direito. Todas as palestras dele eu estava lá acompanhando, via Haroldo, Rossandro. Quando eu comecei, eu olhava para eles e falava assim, o que eu vou fazer lá na frente, minha Nossa Senhora da Aparecida? Divaldo Franco cita o DNA, a célula, o horário que foi visto no microscópio, o dia, o CPF da pessoa que estava vendo e o espírito que estava acompanhando ainda, de 1950. Eu não consigo lembrar do versículo da Bíblia, às vezes. Como que eu vou dar palestra? Como que eu vou ser palestrando desse jeito? O hábito de me comparar e achar que eu vou ter que dar uma palestra como ele, como o Rossandro, como o Haroldo, muitas vezes fizeram com que eu recusasse, porque o medo de eu ir lá na frente e não ser como eles são, me inibiram de fazer algo que talvez possa ser uma missão minha. Missão, quando eu falo no sentido de servir. E não de que a minha missão é ser palestrante, não. De servir. Servir com uma palavra, servir com um acalento de uma instrução, com um pensamento talvez diferente, de uma forma diferente de me expressar. Só que esse hábito de me comparar, ao invés de me inspirar, criou aí um sentimento talvez de inveja, porque eu não consigo ser como ele é. Não consigo agir como aquela pessoa age. Não consigo ter leveza diante daquela pessoa. E isso é um sentimento de inveja aí, que não é pouco discutido entre nós. Eu sempre falo isso nas palestras, a inveja é um dos sentimentos mais difíceis de nós identificarmos. Porque na nossa sociedade, falar que você tem inveja, as pessoas já se afastam de você. Em vez de falar assim, parabéns, você descobriu, eu já descobri várias. Vamos junto agora. Se você sabe qual que é, vai ser mais fácil a gente se melhorar. Na nossa sociedade faz assim, Deus misericordioso, Zeca Pimenteiro, 2 Arruda, 3 Padre de São Jorge, Guiné, 3 para trás, 10 para frente. É assim que a gente faz com a pessoa, exclui ela e joga ela no limbo, porque ela é imperfeita, como se a gente fosse perfeito, só que a gente só não identificou ainda quais são as nossas invejas. Então, quando coloca-se que o nosso medo de poder dar uma palestra está contido porque eu tenho um hábito de me comparar, e esse hábito de me comparar faz com que crie em mim amarras que vão me impedir de estudar, de me preparar, de me olhar na frente do espelho, já que eu estou com dificuldade, então vai lá na frente do espelho. Quantas vezes Divaldo já não teve que talvez se preparar na sua existência, tanto atual como em outras existências, para chegar onde esteve, mas ele teve que praticar, teve que ir, vestir, se colocar. Quem viu o filme dele, teve uma situação bastante engraçada, né? Primeira palestra que ele vai dar, não se prepara direito, o que acontece? Branco, trava. Na segunda, os espíritos falam, ou você se prepara, ou nós não vamos lhe ajudar, lhe socorrer, porque você também precisa fazer a sua parte. Você fala muito bem, mas não adianta falar bem e não falar nada com nada. Você fala, se expressa muito bem, mas não adianta você não se instruir, entender a filosofia, entender os conceitos. Então, é o processo de nós olharmos ao outro, nos inspirarmos, deixarmos de lado o medo e falar assim, tem no YouTube um monte de autores bons ensinando cursos de oratória. Tem que tirar 1 hora do meu tempo para ver esse vídeo. Aí, depois de 1 hora, tem muitos que falam assim, agora você vai parar na frente do espelho 20 minutos
e vai fazer assim. Para quando você falar uma coisa bonita, não pode ser assim, ó. Vai ser assim. Isso aqui é para você poder construir as suas expressões verbais, corporal, as mãos. Então, vamos lá. Então, a gente tem que, no nosso processo, entender que nós não estamos como, mas nós podemos chegar com o trabalho. Só que se eu tenho medo, não vou conseguir progredir. Porque esse medo vai me encarcerar e vai falar assim, deixa com que outra pessoa faça. Isso não é para mim. Quantos de nós já dissemos, isto não é para mim? Quantos de nós, na nova inserção de tecnologia, falamos, isto não é para mim, não é da minha geração, não sei mexer. Então, não fui da época do celular, o celular chegou, e agora eu tenho que enviar o WhatsApp. Arrastar no touchscreen. Não é para mim, é para mim. Para nós espírita, praticamente tudo é para nós. Porque nós não compactuamos com Gabriela. Gabriela nasceu assim, vai morrer assim, vai viver assim? Ela. Nós não podemos ser Gabrielas na nossa existência. Nós temos todas as capacidades cognitivas, de compreensão, talvez dificuldade de esquecimento em relação a algumas. Mas o hábito de todo dia fazer a mesma coisa faz com que você faça aquilo num instante ou outro muito bem, posteriormente. Mas precisa que nós não tenhamos medo e que nós acreditemos que nós podemos. As pessoas com medo, elas têm o hábito de ficar se justificando o tempo inteiro. Ou elas se justificam, ou elas se culpam. Um ou outro. Analisem quando alguém estiver com medo perto de vocês. Ou ela vai se justificar, ou ela vai se culpar. São os dois caminhos que a pessoa, quando ela está com medo de desenvolver algo, ela se coloca. Eu tenho medo de mexer no celular. Isso não é da minha época, não tem jeito, eu não estou mais com essas coisas, não dá, não vamos desenvolver. Eu tenho medo de cozinhar, porque vai pegar fogo, vai explodir tudo. Não, vai explodir tudo se você pegar e acender o fogo no gás. Lá na boca do botijão. Hoje os fogões, você aperta o elétrico, acende, está tudo certo. Se queimar, você vai ter que usar uma espátula, uma bombril e raspar o fundo. Mas você vai saber cozinhar se você quiser. Nós, espíritas, não somos Gabrielas. Nós, espíritas, viemos para evoluir. Isso que eu estou pegando exemplo do feijão. Isso que eu estou pegando exemplo da comida e do celular. Mas vem o exemplo de sermos pacienciosos. Hoje eu não consigo ter paciência com aquela pessoa. Amanhã eu vou ter 3 segundos de paciência com ela. Já é progresso. Mas eu vou usar ferramentas para ser paciencioso com aquela pessoa. Aquele ser, quando para na minha frente e começa a falar, me dá 3 tipos de taquicardia. Porque a pessoa fala devagar, calma, espaçada, pensa, reflete, pontua. E nós ficamos como? Querendo completar a fala da pessoa. Colocamos a palavra na boca da pessoa. Colocamos as expressões para a pessoa, porque nós não temos paciência com o outro. Então hoje é dia de encontrar o Alexandre. O Alexandre é lento. Calmo. Eu vou ter 1 minuto de paciência com ele. Depois eu vou arranjar um WhatsApp, uma conversa, uma urgência que surgiu, e vou me retirar. Nós não somos Gabrielas. Nós somos espíritas. Então eu consegui hoje 1 minuto. Minha perna quase tive cãibra, né? Porque a gente fica nervoso, começa a bater perna, começa a mexer aqui, fala assim, meu Deus, cadê a hora? E aí, vamos respirar, vamos refletir e vamos ceder 30 segundos, 1 minuto. Já é muito para quem não fazia nada na vida, na existência, e criava justificativas e culpas para tudo. O hábito que nós estamos criando constantemente é o de nos culparmos e criarmos justificativas plausíveis para tudo que está nos cercando. E isso faz com que esse medo, como eu falei no início, esse medo que está nos encarcerando de vivermos, está nos encarcerando de progredirmos. Grande parte dos espíritas, como diz Hermance, têm ficado travados na existência porque começa a conhecer do espiritismo, começa a conhecer o que é certo e o que é errado e fala assim, calma, chega, tá bom, não quero mais. Porque enquanto eu sou ignorante,
eu não me responsabilizo por aquilo. Não tenho responsabilidade nenhuma na ignorância. Agora, quando eu me torno consciente, aí lascou. É um caminho sem volta. Aí meus amigos perguntam, se eu for lá, vou ficar amarrado? Vai. Se você aprender o que é a caridade e não fazer, você vai estar amarrado pro resto da vida. Com a sua consciência. Como se o espírito pegasse uma corda, né? No pé. Você fica amarrado com você mesmo, com a sua consciência, quando você aprende o que é certo. E muitos estão com medo de praticar o bem, porque sabe-se que quanto mais você praticar o bem, maior se tornará a sua carga. Maior se tornando sua carga, aumenta a sua responsabilidade. Aumentando sua responsabilidade, o que você precisa? De comprometimento, de presença, de fazer, de agir. Então eu não quero fazer nada disso. Porque se eu me comprometer, se eu me conscientizar, se eu praticar, a minha carga aumenta. A minha carga aumentando, aumenta a minha responsabilidade. O que nós queremos na nossa existência? Encontrar um corretor de nosso lar e comprar um lote de nosso lar com garantia vitalícia. Porque é mais fácil nós pagarmos com o material, arregimentar aí uma condição melhor no outro lado. E aí quem compra está lascado. Porque o terreno é todo cheio de lama. Então, dentro dessas visualizações, Joana de Ângeles coloca uma frase bastante interessante. Um juízo apressado poderá lhes conferir a condição de pessoa com alto índice de evolução espiritual por conta da postura de indiferença ao crescimento e ao progresso. Todavia, por trás das máscaras de prudência e desapego, quase sempre se encontra um sombrio mental de raiva e mágoa de si mesmo, e uma suposta resignação passiva por não ter superado seus medos. Tudo que eu acabei de falar tem nessa frase que Joana de Ângeles nos traz em um dos seus compêndios das séries psicológicas, a Psicologia da Gratidão. Então, não fui eu que disse, tá? Só para a gente garantir, assim, no final ali. E aí, Hermance Dufault, no livro Emoções que Cura, eu gosto muito de Hermance, eu estudo muitos livros dela, e no grupo de quinta-feira a gente estuda os livros dela. E nos livros dela, ela sempre vem te dar uma chicotada e depois dá uma amansada. Então, ela mostra quem nós somos, nossos sentimentos, depois ela mostra como a gente vai corrigir. Então, eu vou trazer aí alguns destes medos que nós possuímos e vamos precisar trabalhar e compreendê-los. O primeiro, para muitos espíritas, os conceitos gerados pela cultura doutrinária representam fonte de poder e orgulho pessoal. Isso pode levá-los a acreditar em medos de fracasso que limitam a coragem de serem autênticos e de romperem com os modelos culturais vigentes. Nós estamos numa doutrina aonde traz que nós devemos nos desapegar de rituais, dogmas, de tudo aquilo que Kardec e a filosofia dos espíritos nos trouxe, e estamos criando nas pessoas o tempo inteiro esse sentimento. Que o espírita precisa ser a pessoa calma, que o espírita precisa ser a pessoa pacienciosa, que o espírita precisa falar manso, que o espírita precisa rir baixo, que o espírita precisa isso, que precisa aquilo lá, que para ser de trabalhador de grupo, de isso, disso, precisa ser o alto clero do centro espírita, da casa espiritual, dos mentores, tem que psicografar com André Luiz. Coloca-se aí tantas situações, coloca-se aí tantas condições, que os espíritas estão ficando como? Engessados em comportamentos falsos, em máscaras que não são da verdadeira pessoa que está ali. E isso, quando eu falo do movimento espírita no geral, porque a irmã se fala no movimento espírita geral. No livro Reforma Íntima Sem Martírio, a gente finalizou ele semana passada. Isso. O último capítulo falava-se sobre um conclave dos espíritos que se teve no plano espiritual, que foram levados lá perto dos meados dos anos 2000, praticamente 1000 espíritas para o plano espiritual, para uma reunião. Cada um desses espíritas do Brasil inteiro iam acompanhados de 3 mentores. Esses 3 mentores, eles iam junto com esse espírito para poder fazer com que ele saísse do corpo desdobrados. Então, para quem não sabe, quem é a primeira vez no centro espírita? Quem é a primeira vez no espiritismo? Faz pouco tempo, 6 meses? Então, quando a gente dorme, nós saímos desdobrados do nosso corpo, então a gente está dormindo,
adormeceu, o espírito faz o quê? Vai passear. Ele vai para onde as suas condições morais se designam. Se você é extremamente sexualizado, você vai para uma orgia. Se você é extremamente rançoso, vingativo, bravo, você vai lá para os quartéis, para as galera que toca o terror. Se você é uma pessoa que trabalha a caridade, você vai para onde? Vai para uma colônia trabalhar, cuidar das câmaras, cuidar do atendimento fraterno, fazer atendimento com outros desencarnados. Sua condição aqui, dia a dia, faz com que no adormecer você se conecte com os lugares ao qual você está inserido. 1000 espíritas foram retirados do corpo, foram levados a essa reunião, que tinha Irmã-se, Maria Modesto, segundo o livro lá da Reforma Íntima, Bezerra de Menezes, professor Cícero. E nessa reunião, deram uma palestra de, assim, só falando dos comportamentos dos espíritas na atualidade. E era exatamente isso. Essa forma de lidar, essa forma de trabalhar, essa forma de como se coloca com o próximo, essa forma como se colocam diante da sociedade, a forma que se colocam como se fossem os detentores da informação, da lei, dos postulados, do Santíssimo, do Altíssimo, de Bezerra de Menezes, de todo mundo. Estavam esquecendo o espiritismo verdadeiro, de corpo a corpo, olho no olho, do toque, do acolhimento, do bom dia, do sorriso no olho. Tem pessoas que sorriem com o olho, tem pessoas que sorriem com a boca, tem pessoas que sorriem com a fala. De enxergar o outro. Porque as pessoas que estão na casa espírita, muitas vezes, elas vêm para fazer as obrigações delas e não olham para as pessoas, que o importante de uma casa espírita é as pessoas. E nós falamos, quando eu falo isso, eu falo dos trabalhadores da CELP, eu falo de quem frequenta a casa espírita. Todos nós, a casa espírita aqui é nossa. A CELP, ela é nossa, é a junção de todos nós. E aí, 1000 espíritos para ir lá, conversar sobre isso, e quando se falava-se algo, por exemplo, nesse sentido, eles chegavam a tremer na cadeira, querendo falar, querendo se justificar, querendo pontuar, querendo reclamar, e os 3 que estavam acompanhando, cada um ficava, calma, irmão, dando passes magnéticos, como assim, cala a boca, não fala nada, pelo amor de Deus, fica quieto, respira, e lá, tentando controlar, por quê? Queremos nos justificar no erro, queremos trazer culpas no erro e não mudarmos comportamento. Era um conclave justamente para fazer com que estes espíritos entendessem a importância de se fazer espiritismo para pessoas. E pessoas são espíritos encarnados e desencarnados. E esqueceram disso. Essa semana eu estava compartilhando com uma amiga e ela me mandou um vídeo falando assim, daqui a 40 anos não vai ter mais centro espírita, porque não fazem espiritismo mais para jovens. Uma linguagem totalmente ultrapassada, forma de se comunicar totalmente ultrapassado, futuro do espiritismo está os novos, porque a maioria já está quase com o pé lá para o nosso lar, para outro lado. E aí, juntam-se, colocando como se a nova leva que vem está perdida, a geração está perdida. Falava-se isso lá atrás. Lá atrás falava-se a mesma coisa das gerações anteriores. Toda geração fala que essa geração está perdida. Geração anterior falava, essa geração está perdida, viu? Conheceram o que é discoteca. Essa geração está perdida, conheceram o que é a boate. Essa geração está perdida, porque conheceram a tecnologia. Toda geração sempre está perdida para os mais velhos. Nunca está perdida. Se a gente acredita em progresso, em evolução, somos espíritas, a geração nós vamos ter que nos adaptar e entender como nós vamos servir essa nova geração e auxiliar. Nós que somos mais velhos, vou me colocar junto aqui, tá? Nós que somos mais velhos, temos que entender como que nós vamos acolher os mais novos, e não o inverso. Se eu tenho 30, 40, 50, 60, 70 anos de vida, quer dizer que eu tenho muito mais bagagem. Se eu tenho muito mais bagagem, a grande obrigação, a grande conscientização está nos mais novos ou nos mais velhos? E aí, não dá para se adaptar para essa nova geração. Porque para poder conversar uma palestra, eu vou ter que fazer assim. Não vamos precisar fazer assim. A gente pode criar outras ferramentas dentro da casa espírita.
A gente precisa de pessoas para poder montar um coral. A gente precisa de pessoas para poder ensinar a tocar violão. A gente precisa de pessoas para desenvolver arte. Só que quando você iniciar, você tem que ter a ciência que você não vai começar com um grupo de 50 pessoas. Você vai começar com 1, 2. E se você continuar com um bom trabalho, a espiritualidade vai falar assim, está comprometido, vamos mandar mais 5. Aí 5 já começa a balançar os nossos... agora, vamos lá, superou, mais 5. E vai se crescendo. Não se começa do grande para... Começa-se de pequeno para o grande. E nós precisamos mudar as nossas visualizações. A nova geração precisa com que nós olhemos para eles e entendamos como que eu vou falar de Jesus para um TikToker. Como que eu vou falar de Jesus para um influencer? Como que eu vou falar para o Jesus, uma pessoa de 14, 15, 16, 17, 18 anos? Vamos usar as mesmas ferramentas que usava-se antigamente? Não faz isso para você ver. Converse com o seu mentor, você vai receber 3 chibatadas espiritual. Não faz isso você ver. Você vai para o outro lado, vai para o umbral. Você já está designado para o umbral. Utilizamos as mesmas ferramentas que nós, até então atrás, considerávamos erradas. Usando de Jesus, de Deus, para se tornar um Deus punitivo. Um Jesus mau. Que se você não fizer, você vai condenar para o raio do inferno. E não é assim que nós vamos ter que trabalhar e lidar com isso. Só que o medo de falar assim, meu Deus, eu preciso sair da posição que eu estou e enxergar o outro na sua essência de forma diferente e tentar me adaptar para esse outro. Vale a pena? Vale. Porque quando nós reencarnar, vão ser eles que vão cuidar de nós. Então, ou a gente cuida deles agora, ou quando a gente reencarnar na próxima existência, nós estamos lascados, porque vai ser fruto do nosso próprio trabalho. Eu acho que essa é a grande dádiva da reencarnação. Você não economizou água agora, na outra existência que você vir, você vai sofrer. Ou não. É nós mesmos que vamos plantar e vamos receber em outras, e é por aí vai. Segundo ponto, para muitas pessoas, um bem material representa a expressão de a capacidade pessoal. Essa representação assombra a mente com medos de roubo e violência. Em reunião mediúnica, eu já recebi tanto espírito, escutei tanto espírito nas comunicações falando assim, meu irmão, o que você está perdido? Pegaram meu lote, pegaram minha casa, minhas joias, meus bens materiais. Ai, como que acontece uma reunião mediúnica? Só vem o mentor falando boa noite, Deus te ama, amém? Não. Quando vem, os espíritos que são nós, desencarnados muitas vezes, eles trazem o quê? Se apegaram tanto ao material, como algo que fosse representá-los, enquanto pessoas encarnadas e depois desencarnadas, que esqueceram. A gente lê lá no Evangelho a rainha, né? Que enquanto era encarnada, era a rainha acima dos seus serviçais, acima de todos. Quando chegou no plano espiritual, ela foi acolhida, ela foi envolvida por quem? Pelos seus serviçais, porque eles eram muito mais grandiosos do que ela, não materialmente, moralmente. Então, muitos de nós estamos nessa busca frenética do material. Eu preciso ter, como se isso definisse meu projeto de sucesso. Aí, volta àquela pergunta que eu fiz antes. Você está servindo a Deus ou você está servindo aos homens? Porque para servir aos homens, você vai precisar realmente viver uma vida onde você junte muito dinheiro à custa de você passar por cima de vários cadáveres para você poder ter sucesso entre os homens. Ou o inverso. Trabalhar, dedicar-se, doar-se, servir para que isso seja proveitoso em relação a Deus. Para muitos pais, os filhos representam um troféu de boa moral. Quase sempre nisso reside o medo de perder os filhos para a depravação. O medo de perder os filhos para a depravação, para as coisas ruins do mundo, fazem com que os pais muitas vezes fiquem cegos. Cegos na forma como vão explicar, cegos na forma como vão se expressar, cegos na forma como vão dialogar com aquele jovem, com aquele adolescente, como vão transmitir a informação.
E aí o medo de chegar até tal situação coloca-se como, deixa eu te pegar, que eu te dou uma coça que até Santa Casa não vai te aceitar. 3 pernas quebradas, de calça tactel 3 dias na escola, da sua que eu vou te dar. Achando que isso vai ser algo que vai construir moralidade de alguém. Mas na construção aí dessa vida, nunca talvez tenha levado para enxergar como que funcionam as ruas à noite. Como funcionam os locais onde recebem pessoas que estão desviadas por causa do uso de entorpecentes, drogas. Casas aonde recebem pessoas com alcoolismo. Meu pai, quando eu tinha 7 anos de idade, me levou lá em Marechal Cândido Rondon, num lugar onde acolhe pessoas com dependência química. E ele pediu só para entrar, entramos lá e a gente ficou sentado, lembro até hoje, tinha uma gaiola com um monte de periquito. Era o que me chamava a atenção. Mas daí ele me puxava e falava assim, foca no que você precisa aprender aqui. Deu o quê? Tá vendo isso aqui, ó, um monte de jovem se perderam nas drogas, porque acharam que era, falou na linguagem dele, descolados, queriam ser melhor, isso. Se você usar, você vai chegar aqui. Eu estou te ensinando, agora cabe a você. Isso que ele nem era espírita. Lei do livre-arbítrio, né? Se você quiser usar, você usa, mas você sabe onde você vai chegar. Pegou a minha irmã, fez a mesma coisa um dia que a minha irmã falou assim, porque essa casa é uma bênção. Porque essa casa parece que vai cair na nossa cabeça. Pegou ela e levou num bairro onde a casa de alguns era, talvez 2, e mostrou, tá vendo, minha filha? Tá reclamando do quê? E fez isso com a gente por diversas vezes. Então, o medo de algo faz com que não tenhamos lucidez em como vamos agir, em como vamos construir, em como vamos envolver os nossos filhos, numa forma educativa, numa forma que vai fazê-los com que compreendam esses ensinamentos. Para muitos profissionais, o emprego representa a fórmula do sucesso e da realização. Assim pode nascer o medo do desemprego. Quantos que eu conversei quando a gente trabalhava com pessoas em situação de rua, e essas pessoas em situação de rua, às vezes, elas contavam os seus relatos, falavam para nós o que tinha acontecido, e muitas delas, muitas vezes traziam assim, porque eu fui demitido, e eu trabalhei mais de 30 anos nesse lugar, e eu não consigo me restabelecer, porque eu acho que foi injustiça. Ainda o sentimento de mágoa, de ódio, alimenta a pessoa, que não deixa com que ela progrida, e ela fez com que a vida dela se estendesse até as ruas. Porque colocavam no emprego tudo, como realização de pessoa, como de ser, e não entendia que era algo provisório. Nós, enquanto espíritas, estamos nessa matéria, nessa profissão, nesta família. Não é eterno. Nossas relações não são eternas. Nossos maridos, nossas esposas não são eternos. Nós temos aí um monte de marido e ex-marido. Deus misericordioso se virar obsessor. Nós estamos lascados. É uma legião atrás de nós pegada à outra existência. Das outras, imagina os que a gente já faz nessa vida. Quando a gente olha em relação a isto e vê que nós vamos ter que recomeçar o tempo inteiro, nós reencarnamos e encarnamos numa única existência por muitas vezes. É um término de um casamento, perdemos a nossa mãe, perdemos o nosso pai, desencarna, perdemos o nosso emprego, somos ridicularizados às vezes pelos amigos, e nós temos que reencarnar de novo. Respirar, perdoar, acalmar, vamos lá. Eu não posso desacreditar da humanidade. Aquela pessoa me traiu, mas não são todos que são traidores. Imagina se Jesus se levasse para o coração. Primeira chicotada já colocava na caderneta negra. Quando eu pegar outra vida, eu vou colocar aqui. Imagina o que enfiou a lança. Imagina os que o traiu, né? O que traiu. Imagina o que renegou ele por diversas vezes. Imagina se ele fosse igual nós, imaturo, ainda, nosso ego infantilizado. Então nós reencarnamos numa única existência por diversas vezes, porque temos que recomeçar o tempo inteiro. Fui mandado embora, recomeçar de novo. Mas o medo que eu tenho de ser mandado embora, eu me vendo para a empresa. Eu me vendo ao meu trabalho, porque se eu for mandado embora, imagina, nós vamos passar fome. E aí, eu aceito tudo.
Aceito tudo que eles oferecem, aceito tudo que eles nos mostram. Não falo um não, não falo sim. Aí eu estou num relacionamento com um marido, com uma esposa, e a mesma situação. Eu não sei falar não, eu não sei pontuar, e aí eu me vendo naquela relação, porque eu acredito que o meu marido, por ser o provedor, por ser isso, é a fonte da minha vida, e aí eu me torno submisso a essa pessoa. Ou os maridos que enxergam as esposas como a fonte do controle, a fonte da calmaria, a fonte ali do equilíbrio da família, cria neuras em relação à traição, em relação a coisas que podem acontecer. Por quê? Medo de perder a esposa. O medo de perder a esposa faz com que o marido alucine. Meu pai aconteceu exatamente isso com a minha mãe. Tentou matar minha mãe 2 vezes. Por causa de ciúmes. Porque tinha ela como ponto de referência. Nasceu eu, filho homem, como se fosse competir com ele, pelo amor dele. E aí isso toda a minha encarnação. E aí chega a tenridade com a minha mãe, algumas pessoas falavam assim, é seu pai? Para ela? Para ele? Não, é o marido. E aí pronto, né? Tá mais velho, tá isso, já começa a criar neuras, um monte de coisa, até que começava a ver coisas, ver que minha mãe estava traindo, ver que minha mãe estava isso, que aquilo, e minha mãe só cuidava da casa. Até que chegou o momento de ele tentar matar ela 2 vezes. Por causa de medo. Medo de sofrer algo. Então, quando nós vamos enxergando esses medos que vão nos encarcerando, se nós não começarmos a refletir sobre eles, vamos nos tornar esses algozes nessa existência. E vamos nos machucar. E ainda vamos nos comprometer com diversos que estiverem ao nosso redor. Não podemos ser omissos em relação à nossa jornada evolutiva. Muitos de nós estamos sendo omissos com a nossa existência, com o nosso olhar, com as atitudes, com o próximo e com nós mesmos. Nos Estados Unidos, teve uma situação que aconteceu, um evento, por volta, acho que de 78, se eu não me engano. Era em Queen, Nova York. Uma moça estava sendo esfaqueada no meio de um lugar lá. E aí começou a gritar, e os vizinhos começaram a ligar as luzes e viram o que estava acontecendo. Começaram a gritar, para, nós vamos chamar a polícia, para, não sei o quê. E parou. Ele saiu, ficou com medo. O rapaz saiu. Todo mundo apagou a luz. De repente, começaram a escutar de novo. Para, não sei o quê. Aí, quando foram ver, já era tarde demais. A moça foi morta por esse rapaz. Isso é um estudo dentro da psicologia que aconteceu. Estudo sobre omissão. Um detetive foi verificar, conseguiu ver que 38 apartamentos ligaram a luz naquele dia, em relação àquele instante, quando viram que estava acontecendo aquela situação. Porém, quando foi questioná-los, eles falaram assim, eu achei que outra pessoa fosse lá. Eu não fui porque eu achei que outra pessoa fosse. Eu não fui porque eu achei que outra pessoa fosse. Dentro disso, é um dos estudos dentro da psicologia, onde estuda-se a respeito da omissão. Esta omissão que faz com que nós, muitas vezes, nos omitimos em relação à existência do outro, e essa omissão que fazemos para com nossa existência, por essa indiferença. Então, ou nós começamos a criar consciência de que não podemos nos omitir a nossa existência, não podemos nos omitir a nós mesmos. Precisamos enxergar quem somos e, através disso, fazer com que o nosso eu comece a ser lapidado, construído, moldado. Fazer com que entendamos que, através dessa busca para liquidar este medo, nós vamos entender que aqueles que estiverem ao nosso lado, ao nosso redor, vão também poder beber da nossa fonte, da leveza, da pacificação, da tranquilidade. Que quando nós deixamos de ser omissos com nós mesmos, os que estão ao nosso redor também vão poder experienciar uma melhor pessoa, e não uma Gabriela. A gente não quer ser Gabriela. Nós não podemos ser Gabrielas enquanto espíritas. Que nós possamos enfrentar os nossos maiores medos, que nós consigamos entender que nós temos muitos talentos
E que mesmo, como diz lá na parábola de Cristo, se vier com 1 talento, for dado apenas 1 talento, mesmo assim, Cristo acredita que nós podemos fazer deste 1 virar 100. Se você quiser mais deste 1, pode virar 1000. Se você quiser mais, você pode mais. Não importa se temos 1, 10, 15 ou 20. Importa que nós não enterremos os nossos talentos, as coisas boas que possuímos, que nós possamos reconhecer todas as coisas boas que temos, que possuímos, para que através disso nós possamos ser verdadeiros cristãos. Cristo nos convoca, nos chama para que nós coloquemos Ele como guia na nossa vida, coloquemos Ele como Pai protetor, coloquemos Ele como a direção das nossas mazelas e das nossas felicidades. Se ficarmos um dia em dúvida como agir, pensemos, se fosse Cristo agora, o que Ele faria? Ele está convidando a nós o tempo inteiro a: vem, meu filho, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Que nós comecemos a olhá-lo, enxergá-lo e mais do que nunca reconhecê-lo dia após dia na nossa existência, para que nós possamos sorrir mais, sermos mais felizes e consequentemente mais gratos a essa nossa existência que nós mesmos escolhemos com a ajuda do nosso querido anjo guardião. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.